Não é novidade para ninguém que na década de 2020 a gente teve uma ascensão gigantesca do que a gente chama de era digital, né? Vários artistas que antes faziam muitas performances ao vivo para poder promover as suas músicas ou tinham lançamentos mais analógicos na forma que eles promoviam seus trabalhos, acabou caindo em desuso principalmente por conta da própria pandemia. Só que a gente sabe que aqui no Brasil a gente já estava vivendo um avanço bem grande no aspecto de era digital de música desde o ano de basicamente 2015, né? Só que ali entre 2018 e 2019, os artistas começaram a buscar estratégias diferentes para lançar a sua música para o seu público, eliminando algumas outras formas de promoção que necessitavam de presença física. E com isso, alguns hábitos de lançamento acabaram caindo em desuso e as eras musicais, que normalmente eram marcadas pelo lançamento do álbum físico, da promoção do álbum físico, do conjunto de singles daquele determinado projeto, acabou ficando um pouco mais obsoleto para artistas também dessa nova geração. Não estou dizendo que os artistas não lançam mais álbuns, mas eu estou dizendo que muitos optam por outras estratégias que promovem sua música mais rapidamente. E com isso tudo, uma estratégia acabou ficando muito popular entre os artistas mais veteranos da indústria, assim como também e principalmente os mais jovens, que foi a estratégia de droplet singles. Hoje a gente vai conhecer essa forma de lançamento que os artistas estão apostando muito e que divide um pouco as opiniões até hoje nas redes sociais, desde o momento que essas estratégias começaram a ficar mais comerciais. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui, tá? Se por acaso você não conhece, já clica no link que tá fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. A pandemia da Covid, sem dúvida, foi um reboot histórico no que a gente conhece como sociedade moderna, né? Mas a indústria já estava passando por transformações ainda antes da pandemia acontecer. Só que com a questão da pandemia, restrições de viagem, mudanças de padrões de consumo, entre outras questões dentro de todo o ecossistema musical, mudou completamente a forma que os artistas vendiam os seus projetos. As performances virtuais começaram a ficar mais populares e a necessidade de adaptação a essas novas condições moldaram a forma como a música foi criada, distribuída e consumida. E os artistas acabaram ficando muito mais dependentes dos fãs, assim como também de influenciadores digitais e outras pessoas desse meio digital que tem muitos números e que consegue trazer para esses artistas relevância. Se antigamente a gente tinha artistas focando muito no rádio, muito na televisão, isso daí cai completamente em desuso, porque principalmente hoje, nessa nova geração, a gente não tem mais esse hábito de consumir rádio e televisão como a gente tinha, por exemplo, numa época mais analógica da indústria. As mídias sociais e os algoritmos de recomendação em plataformas descentralizaram a descoberta de música. Os ouvintes passaram a depender menos das tradicionais fontes de mídia, explorando uma ampla variedade de artistas independentes e nichos musicais. Isso daí fez com que pessoas que nunca almejaram uma carreira mainstream, de repente conseguissem adquirir uma popularidade enorme e ter diversos seguidores. Isso daí fez com que eles criassem carreiras muito maiores do que outros artistas que focavam muitas vezes em produtos mais analógicos da indústria. Com a queda das vendas físicas, as fontes de receita para a indústria da música também mudaram. A receita de streaming se tornou cada vez mais crucial, enquanto artistas buscavam diversificar suas fontes de renda também através da evolução do merchandising, patrocínios e outros meios. Sendo assim, o que começou a acontecer, né? Nós chegamos num ponto onde projetos muito longos no aspecto de duração de uma promoção não estava valendo mais a pena. Então, eles começaram a focar no que a gente chama de droplet eras.
E o que é a era Droplet? Nada mais é do que singles segmentados em um período curto de tempo. Todos os consumidores começaram a aceitar muito bem a forma com que esse tipo de música estava sendo vendida para eles. Sendo assim, algumas necessidades da própria estrutura musical também acabaram mudando. Como o consumo é rápido, na era digital e de streaming, os ouvintes muitas vezes preferem o consumo que seja mais objetivo. Singles que oferecem uma experiência mais direto ao ponto permite com que os artistas atinjam públicos mais amplos em um curto período de tempo também. Só que isso daí é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que o artista produz um conteúdo que ele consegue atingir um público muito grande bem rápido, também ele fica um pouco escravo do que aquele formato vai fazer com ele na percepção do público. Ou seja, se um artista que vive desse tipo de conteúdo droplet rápido resolve fazer um conteúdo mais aprofundado, um pouco mais abrangente, com mais estrutura musical dentro dos seus projetos, corre um risco muito grande do público não aceitar, porque aquilo não faz parte do hábito que ele fez com que o público tivesse. Porém, também existe o lado da flexibilidade criativa por trás disso. Quando artistas, por exemplo, lançam singles muito segmentados, eles têm uma flexibilidade muito grande de experimentar estilos diferentes e principalmente colaborações. Isso permite uma abordagem mais ágil e adaptável, principalmente à evolução dos gostos musicais do público e principalmente abraçando muito bem uma tendência que está dando certo. Aqui no Brasil, os singles droplet já fazem muito sucesso desde mais ou menos 2016 e 2017. Mas foi no ano de 2017 que a gente viveu um movimento muito grandioso nesse aspecto, que foi quando a Anitta fez o projeto Checkmate. Ela revolucionou completamente a forma que a música era vendida dentro do Brasil e principalmente a forma que ela impactou o público com aquilo. Lançando os singles droplet, ela conseguiu fazer uma música para um público diferente a cada mês. E isso fez com que ela ampliasse muito a gama de público dela em um período muito curto de tempo, quebrando principalmente certos tipos de preconceito que o público tinha em relação ao que a Anitta significava dentro do mercado musical. Um dos grandes exemplos dessa quebra foi quando ela promoveu Will I See You e a música foi para lugares onde normalmente a Anitta não tocava. E o público mais adulto acabou reagindo bem a isso, entendendo melhor o que a Anitta propôs a fazer ali. E com o desenvolvimento do projeto, com músicas como Downtown, ou até mesmo a própria Vai Malandra, ela chegou num determinado ápice ali onde ela experimentou diferentes estilos musicais e também provou para os seus fãs que ela era extremamente versátil e que funk era apenas uma vertente que compunha tudo aquilo que a Anitta representava. Porém, Selena Gomez também foi uma das mais bem-sucedidas nesse movimento quando se fala em público norte-americano. Ela lançou músicas droplet que tiveram um ótimo buzz na era digital. Canções como Bad Liar, Fetish, Wolves, Back to You, Taki Taki, If Ain't Me e por aí vai. Todas essas canções onde ela colaborou com outros artistas ou fez ritmos que não diretamente eram parte do que ela normalmente fazia, provaram que ela era extremamente versátil e que ela também conseguia sair daquela bolha musical que ela pertencia. O sucesso desses singles droplet que a nossa queridíssima Selena Gomez focou em fazer fez com que ela adquirisse uma consistência completamente nova dentro do mercado e quando ela resolveu lançar um projeto mais completo, o público estava ali para poder ouvir o projeto. Então foi muito benéfico no final das contas para fazer com que ela também evoluísse na percepção pública, principalmente levando em consideração que a Selena Gomez nunca teve uma credibilidade muito grande dentro da indústria fonográfica como um todo. Porém, o grande ponto da era droplet é a questão do custo e também dos recursos. A produção de singles é muito menos onerosa e exige menos recursos do que a criação de um álbum completo. Isso
isso é especialmente benéfico para artistas principalmente independentes ou artistas maiores também que desejam manter uma presença constante, sem grandes investimentos em um momento da carreira onde eles se encontram mais estáveis. Então o que a gente conclui, né? Os singles droplet são ótimos para poder fazer com que você ganhe presença dentro do mercado. Só que também ele tem esse outro lado de te limitar a determinados tipos de conteúdo, infelizmente. A gente sabe que o público hoje em dia é muito mais homogêneo. O mainstream, ele é muito mais homogêneo do que antigamente. Se a gente voltar 10 anos atrás aí na indústria, era muito claro pra gente o que era mainstream e o que não era. Hoje em dia isso ficou tão amplo, tem tantos artistas grandes dentro de determinadas bolhas que o mainstream ganhou diversos significados por aí, ok? Comenta aqui a sua opinião sobre essas músicas droplet que os artistas lançam assim. Como que você absorve isso no final das contas? Você acha benéfico ou você acha uma bomba? Habla, fechou? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!